Olá, meus amores. Bom dia, bom dia e bom dia. Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Roda a vinheta. Meu nome é Maria Helena. Tenho 45 anos. Eu morava na roça, na casa dos meus avós, deixado por eles pela minha mãe e pelo meu pai. Tenho um irmão que é só 2 anos mais velho que eu. O nome dele, João. Sempre tivemos uma vida não tão difícil, mas também não tão fácil. Uma vida moderada, né? Nunca faltou em nossa mesa um feijão, um arroz. Bem, a minha mãe, ela costumava costurar, né, para ajudar o meu pai, porque meu pai, ele trabalhava no mato, ajudava, sempre fez tudo, né? Um pouco de tudo. Bom, quero contar um pouquinho a minha história para vocês. Minha infância, ela sempre foi tranquila. Adorava brincar no barro, ainda mais quando chovia. Né? Eu adorava brincar na água junto com meu irmão. Meu irmão, por ele ser 2 anos mais velho que eu, ele amava brincar comigo também. Se eu brincava de boneca, ele brincava comigo. Se ele brincava de boneco, eu brincava com ele. E vice-versa. A gente sabia brincar só nós dois, porque também só via nós dois. Só que assim, por um tempo, quando eu completei 8 anos, a minha mãe começou a ir à casa frequentemente da minha avó. Né? A minha mãe foi pela primeira vez na casa da minha avó, porque minha avó ficou muito doente. E minha mãe foi cuidar dela, né? Como minha mãe era a única irmã viva, a única filha viva, então a minha mãe, ela foi ajudar minha avó. E ficou na casa eu, meu pai e o meu irmão. Meu pai bebia muito, né? E às vezes ele descontava na gente na bebida. Um certo dia meu pai, ele chegou tarde da noite, né? Deixou eu e meu irmão lá na casa. Meu pai chegou muito bêbado. E eu tinha acabado de tomar banho, né? A gente não tinha costume de ter chuveiro quente, essas coisas assim. Então a gente esquentava a água. Como eu era assim pequena, eu tinha 8 anos, o meu irmão já tinha 9 para 10 anos. Eu tinha 10 anos, né? Ele esquentava a água para mim e falava para mim banhar, né? Certo dia meu pai chegou e me viu nua. E eu não sei o que aconteceu, que nesse momento meu pai ficou muito bravo, falou assim que não era pra me falar nada. E ali, eu não sei o que acontecia. Ele me bateu muito e acordei sem entender nada, chorava muito, só queria minha mãe. Pois sim, ele abusou de mim. No outro dia, eu só queria minha mãe nada de vir, nada de chegar, nada de aparecer. E aquilo ali parece que de dias parece que se transformou em anos, né? Então eu não queria mais brincar. O meu irmão perguntava por que eu tava daquele jeito. E eu não queria mais brincar, eu só queria saber de chorar. E assim foi. Meu pai, não contente, ele fazia isso todos os dias comigo, todas as noites. Não contente, ele forçou o meu irmão a abusar de mim também. Meu irmão chorava muito e ele dizia que não iria fazer isso. Pois bem, o meu irmão simplesmente apanhava muito se ele não fazia o que meu pai mandava. Quando meu irmão ele cometeu o ato pela primeira vez, ele não olhava para minha cara. Eu nem conseguia olhar para ele.
A gente vivia naquela casa, mas como estranhos, porque a gente não conseguia olhar um pro outro. E assim foi por muito tempo, por muito tempo. Eu não sabia se minha mãe sabia, ou se ela desconfiava, ou se ela tinha medo do meu pai, porque ele era muito agressivo, ele batia também nela, me batia muito. E naquele tempo, você trabalhava, né? Mas como que uma mãe de 2 filhos vai conseguir trabalhar, né? Minha mãe não tinha muitos estudos. Mas enfim, naquele dia eu tinha medo. Eu passei a ter medo da noite. Porque eu sei que de dia meu pai ele trabalhava. Então era um momento que eu pensava que eu iria viver. Só que aí chegava a noite, eu me tremia inteira. Minha mãe chegava e minha mãe chegou, né, de viagem. E ela encontrou eu e meu irmão se estranhando muito. A gente não se conversava, a gente não queria mais ficar próximos um do outro. E minha mãe sempre perguntava por que estava acontecendo aquilo. Foi quando meu irmão teve a coragem de dizer que o meu pai bateu muito nele, forçando ele a abusar de mim. E o meu pai também abusava dele e de mim. A minha mãe, ela chorava muito na nossa cama, pedia muito perdão por ter deixado a gente naquele dia, porque não tinha condições de pagar a passagem pra gente ir também. E ela chorava muito, 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 muito mesmo, pedindo pra gente perdoar ela, sempre pedindo em oração que Deus ajudasse ao meu pai a abrir os olhos e que não cometesse mais esse ato. Pois bem, meu pai cometeu esse ato com a gente até os nossos 15 anos. Quando eu achei que tudo ia acabar, o meu pai mais uma vez ele agiu. Não contente, o meu irmão ele foi embora, me abandonou lá. E o meu pai, nervoso, não contente, ele levou amigos dele lá para casa e ele e o amigo dele abusaram de mim. E eu só conseguia ouvir o meu pai dizendo: ela gosta, bate nela porque ela gosta. E isso foi me corroendo. Eu só queria que me matassem ali. Minha mãe estava trancada, porque ele espancava minha mãe. E dizia que se ela entrasse naquele quarto, ele iria matar ela e a mim. Depois daquele ato, durou muito tempo. Para mim, parece que foi a eternidade. Depois que meu pai saiu do quarto e ele chegava sóbrio, ele falava assim: filha, me perdoa por ter feito isso com você. O pai não vai fazer de novo. E eu acreditava. Mas quando a minha mãe resolveu querer ir embora, me levar junto, ir embora, sumir daquela casa. Foi quando meu pai viu, bateu muito, muito na minha mãe. Minha mãe não conseguia andar, minha mãe foi pro hospital, só que ela era proibida de falar o motivo que ela tinha tantos machucados. Foi quando meu pai chegou bêbado novamente. Ele chegou com mais um amigo e abusaram de mim novamente.
Só que nesses abusos eu engravidei. E depois eu, grávida, 15 anos, eu só queria morrer. Foi quando, as coisas que meu pai fazia comigo, eu perdi o bebê. Depois que eles me bateu muito, me espancou, eu achava que depois que eu falasse pra ele que eu estava grávida, ele iria parar. Mas ele só continuou. Tive uma hemorragia, fui para o hospital. E ali eu achei que no hospital eu estava salva. Foi quando eu recebi alta, fui para minha casa, minha mãe também estava super bem. E ali começou tudo de novo. As torturas. Até desculpa eu não saber me expressar, contar direito a minha história. Mas é porque é muito difícil lembrar de cada detalhe que passou na minha frente, que passou na minha vida, o que eu tive que enfrentar. Às vezes eu tô pulando algumas coisas, mas é porque eu realmente não consigo me lembrar de tanta coisa ruim que eu já passei. Quando eu saí do hospital, eu achei que ali minha vida ia mudar. Mas não. Começou com os abusos novamente. E era ele, era o amigo, e era mais outro. Foi quando a minha mãe criou coragem, na madrugada, e me levou embora junto com ela. O meu pai, ele faleceu depois de 2 anos. E depois de muitos anos, eu ainda não reencontrei meu irmão. Tem mais de 20 anos que a gente não se vê. E eu queria muito contar essa história, porque se um dia ele lembrar um pouco, que ele venha ao meu encontro. Eu sei que ele deve estar se sentindo fraco por não ter me protegido, por não ter dado a vida dele por mim naquele momento, mas a gente só era uma criança. Eu quero dizer a ele que tá tudo bem. E que se você também já passou por isso, avise seus pais, alguém da sua família, vizinhos, amigos. Ou chame a polícia. Tem que ter um basta, tem que haver um basta. E espero que vocês tenham gostado.